Capítulo 3º. Do recebimento e da distribuição das proposições. Artigo 136. A distribuição de matéria às comissões será feita por despacho do presidente da Câmara, dentro em 2 sessões depois de recebida na mesa, observadas as seguintes normas. Inciso 1º. Antes da distribuição, o presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que trate de matéria análoga ou conexa. Em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a sua pensação, após ser numerada, aplicando-se a hipótese o que prescreve o parágrafo único do artigo 139. Inciso 2º. Excetuadas as hipóteses contidas no artigo 64, a proposição será distribuída. Alínea A. As comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito da proposição. Alínea B. Quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, a Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária. Alínea C. Obrigatoriamente a Comissão de Legislação, Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade de técnica legislativa, e, juntamente com as comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso. Inciso 3º. A remessa de proposição às comissões será feita por intermédio da Coordenadoria Geral Legislativa, devendo chegar ao seu destino até a sessão seguinte, ou imediatamente, em caso de urgência. Inciso 4º. A remessa de processo distribuído a mais de uma comissão será feita diretamente de uma outra, na ordem em que tiverem de manifestar-se, com os necessários registros de acompanhamento, salvo matéria em regime de urgência, que será apreciada conjuntamente pelas comissões e encaminhada à mesa. Inciso 5º. Nenhuma proposição será distribuída a mais do que 3 comissões de mérito. Inciso 6º. A proposição em regime de urgência, distribuída a mais de uma comissão, deverá ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada uma delas, desde que publicada com as respectivas emendas, ou em reunião conjunta, aplicando-se a hipótese o que prevê o artigo 79. Artigo 137. Quando qualquer comissão pretender que outra se manifeste sobre determinada matéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido ao presidente da Câmara, com a indicação precisa da questão sobre a qual deseja o pronunciamento, observando-se que: Inciso 1º. Do despacho do presidente caberá recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões contado da sua publicação. Inciso 2º. O pronunciamento da comissão versará exclusivamente sobre a questão formulada. Inciso 3º. O exercício da faculdade prevista neste artigo não implica dilação dos prazos previstos no artigo 82. Artigo 138. Se a comissão a que for distribuída uma proposição se julgar incompetente para apreciar a matéria, ou se, no prazo para a apresentação de emendas, qualquer vereador ou comissão suscitar conflito de competência em relação a ela, será este dirimido pelo presidente da Câmara, dentro em 2 sessões, ou de imediato, se a matéria for urgente, cabendo, em qualquer caso, recurso para o plenário no mesmo prazo. Artigo 139. Estando em curso 2 ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata, é lícito promover sua tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer comissão ou vereador ao presidente da Câmara, observando-se que: Inciso 1º. Do despacho do presidente caberá recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões contado de sua publicação. Inciso 2º. Considera-se um só o parecer da comissão sobre as proposições apensadas. Parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes de a matéria entrar na ordem do dia ou, na hipótese do artigo 57, inciso 2º,
antes do pronunciamento da única ou da primeira comissão incumbida de examinar o mérito da proposição. Artigo 140. Na tramitação em conjunto ou por dependência, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1º. Ao processo da proposição que deva ter precedência serão apensos, sem incorporação, os demais. Inciso 2º. Terá precedência. Alínea A. A proposição de comissão sobre a de vereadores. Alínea B. A mais antiga sobre as mais recentes proposições. Inciso 3º. Em qualquer caso, as proposições serão incluídas conjuntamente na ordem do dia da mesma sessão. Parágrafo único. O regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe estejam apensas. Artigo 141. O Departamento Legislativo manterá sistema de controle da apresentação de proposições, fornecendo ao autor comprovante de entrega em que se ateste o dia e a hora da entrada. Parágrafo único. Não se receberá proposição sobre matéria vencida assim entendida. Inciso 1º. Aquela que seja idêntica a outra, já aprovada ou rejeitada. Inciso 2º. Aquela cujo teor tenha sentido oposto ao de outra, já aprovada. Inciso 3º. Aquela cujo teor seja idêntico a outra que já esteja na Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania aguardando parecer. Artigo 142. Ressalvadas as exceções propostas na lei orgânica, neste regimento ou em lei complementar, nenhum projeto de indicação será objeto de deliberação do plenário sem parecer das comissões competentes. Parágrafo único. O autor da matéria poderá requerer o seu retorno para a deliberação do plenário, quando esgotado o prazo regimental, a partir da data de entrada na Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania, com ou sem parecer. Artigo 143. A retirada de proposição, em qualquer fase do seu andamento, será requerida pelo autor ao presidente da Câmara, que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá, ou não, o pedido, com recurso para o plenário. Parágrafo 1º. Se a proposição já tiver pareceres favoráveis de todas as comissões competentes para opinar sobre o seu mérito, ou se ainda estiver pendente do pronunciamento de qualquer delas, somente ao plenário cumpre deliberar. Parágrafo 2º. No caso de iniciativa coletiva, a retirada será feita a requerimento de, pelo menos, metade mais um dos subscritores da proposição. Parágrafo 3º. A proposição de comissão ou da mesa só poderá ser retirada a requerimento de seu presidente, com prévia autorização do colegiado. Parágrafo 4º. A proposição retirada na forma deste artigo não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário. Parágrafo 5º. As proposições de iniciativa do Poder Executivo Municipal aplicar-se-ão às mesmas regras. Artigo 144. Quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível o andamento da proposição, vencidos os prazos regimentais, a mesa fará reconstituir o processo respectivo, pelo meios a seu alcance, e providenciará sua ulterior tramitação. Artigo 145. Fim da legislatura. Arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as. Inciso 1º. Com pareceres favoráveis de todas as comissões. Inciso 2º. Já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno. Inciso 3º. De iniciativa popular. Inciso 4º.
de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Inciso 5º. De iniciativa de vereador reeleito. Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento de qualquer vereador, dentro dos primeiros 180 dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava.